Chega mais que hoje a história tá uma mistura de romance com aventura. Vai ter recomeço de vida, o clima vai esquentar, então deixa as crianças fora dessa. Mas também vai esfriar. E no final, gente, o final tá imprevisível. Eu duvido que alguém aqui consegue adivinhar qual que vai ser o final dessa história. Na real, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma brincadeira? Ouve até uma parte que eu vou indicar ali no meio da história e escreve aqui nos comentários qual que é o desfecho que vocês gostariam para essa história. Mas não vale escutar o final primeiro, tem que parar no ponto que eu falar para vocês pararem. Combinado? Se achar que a nossa brazuquinha merecia um final diferente, vocês escrevem e deixa a imaginação rolar. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Lenita. Em março de 2023, a Lenita resolveu ir para os Estados Unidos com o marido e a filha dela. Eles não tinham visto, então eles entraram pela fronteira do México. Eles entraram por um sistema que chama Cai-Cai. Eu vou explicar aqui rapidinho como que isso acontece. Eles pagaram um coiote para fazer a travessia e quando chega na fronteira, em vez de esconder da imigração, eles se entregaram aos oficiais. Isso parece estranho, assim, para quem não está acostumado com as histórias de imigrantes na fronteira, mas é uma coisa bem comum de acontecer. Daí, quando se entrega para a imigração, a pessoa é autorizada a entrar no país, mas não é simples não. Vai ter que arrumar um advogado, se defender no fórum, enfim, vai ter que gastar uma grana e ainda corre o risco de ser deportado. Então a Lenita, o marido e a filha dela tinham um plano de entrar nos Estados Unidos pelo Cai-Cai. Só que deu ruim. Na hora de passar pela imigração, a Lenita e a filha entraram, mas o marido dela não. Ele foi deportado porque ele já tinha morado nos Estados Unidos e tinha ficado lá de forma ilegal. Bom, o marido foi preso e depois de um tempo voltou para o Brasil. E a Lenita seguiu o plano. Até porque nem dava para voltar. Ela tinha que juntar dinheiro para pagar pelo menos o coiote. Ela devia R$100 mil. Uma fortuna, né? Ela me disse que o valor total para os três fazerem a travessia pelo México foi de R$180 mil. Aí ela vendeu o carro, os móveis e conseguiu juntar 80 mil, mas ficou 100 mil de dívida. Então, ela foi encarar a vida ali nos Estados Unidos sozinha. E eu falo sozinha porque a filha dela tinha 16 anos, estava na escola, não trabalhava. O marido da Lenita não gostou disso, mandou ela voltar para o Brasil. Mas como que faz? Com uma dívida desse tamanho? Os dois sem emprego? Eles até tinham uma casa lá da herança da família dele, mas não tinha nem móveis mais. A Lenita resolveu ficar nos Estados Unidos e juntar o dinheiro para só depois voltar. A Lenita arrumou um trabalho de ajudante na faxina, um bico num salão de cabeleireiro. Ia até altas horas no trabalho, de segunda a segunda, sem folga. Todo o dinheiro que ela juntava, ela mandava para o marido no Brasil, para ele pagar as dívidas e ir comprando as coisas para casa devagarzinho. Nem geladeira eles tinham mais, então o dinheiro era para isso. Aí ficou assim, ela nos Estados Unidos trabalhando na faxina e no salão de cabeleireiro, a filha dela estudando e o marido no Brasil pagando as dívidas e comprando as coisas para casa com o dinheiro que ela mandava. O casamento deu uma balada. Quando isso aconteceu, tinha uns 4 anos que eles estavam casados. E por que deu uma balada? Primeiro por causa da distância, cada um num país, e depois ele estava com raiva dela por ela ter ficado nos Estados Unidos. Quando o marido foi pego pela imigração e deportado, ele queria que a Lenita fosse embora dos Estados Unidos para ficar com ele no Brasil. Complicado isso, hein? Achei a decisão bem difícil. Aí, por causa disso, pelo fato da Lenita ter escolhido ficar, eles não estavam assim de boa, não. Conversavam umas 3 vezes por semana, mas era bem o básico. Ela queria saber dos cachorros deles, que tinham ficado no Brasil, e ele do dinheiro que ela tinha que mandar. O trabalho do marido no Brasil, antes deles irem para os Estados Unidos, era fazer rolo de carro. Sabe aquela coisa de comprar carro mais barato, vender mais caro? Então, era isso que ele fazia. Mas daí agora, ele não tinha carro nem para ele, quem dirá para o rolo, mas por pouco tempo, porque a Lenita descobriu que ele financiou o carro no Brasil no nome dela, sem pedir nada.
como ele tinha procuração, ele foi lá e comprou o carro e dizia que estava trabalhando. Beleza, a vida dos dois foi rolando à distância, sem muito papo, até que o marido pediu para separar. Já estava separado mesmo. E quanto isso, outra coisa aconteceu na vida da Lenita. Mas para explicar, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo. Então, dá uma paradinha na história aqui. Em 2019, 4 anos antes disso tudo acontecer, a Lenita estava com a mãe dela na casa de uma amiga da mãe. A mãe da Lenita é cabeleireira e foi lá cortar o cabelo da amiga. E a Lenita foi junto. Daí as duas naquela prosa boa de interior, conversa vai, conversa vem, e a amiga fala que o filho dela separou. O filho dessa amiga. E qual era a história desse homem? Esse homem era casado, morava na França, tinha muitos anos e tinha acabado de separar, e daí ele, por essa separação, ele estava de férias no Brasil. Mãe adora uma fofoca, né? Falei. E quando elas estavam ali nesse papo, o homem chegou. Rolou ali uns olhares entre ele e a Lenita, eles conversaram e só. A Lenita já tinha ouvido falar dele, mas ele era mais velho e como fazia muitos anos que ele estava na Europa, ela não se lembrava dele direito. Aí, bora voltar lá para 2023, para aquele momento em que a Lenita mandava dinheiro para o marido, ou sei lá, ex-marido, comprar as coisas no Brasil. Pois bem, no meio disso tudo, esse homem da França, o filho da amiga da mãe, acha a Lenita no Instagram e começa a mandar mensagens para ela. Eu vou chamar esse homem aqui de Roger. Aí a Lenita começou ali a trocar mensagens com o Roger, eles falavam de coisas assim, do dia a dia, do imigrante, difícil aprender a falar inglês, trabalhar demais, sobre a filha dela, ele também tinha filhas. Eles falavam da família porque era tudo próximo, né? As famílias deles eram amigas e tal. Então o papo começou assim, a Lenita nos Estados Unidos e o Roger na França. Em princípio, a conversa estava meio com tom de amizade, mas depois foi tomando um corpo diferente. Foi quando ele disse lá para a Lenita que queria encontrar com ela pessoalmente. A Lenita era casada, meio que estava naquele rolo, né? Separada porque o marido não estava nos Estados Unidos com ela, mas no papel ela era casada. Ela disse que ele foi todo respeitador, pediu para ela se podia ir até os Estados Unidos visitá-la, mas ela não estava muito querendo não, ela não estava numa onda de conhecer outra pessoa assim tão cedo. Mas o tempo foi passando, conversa vai, conversa vem, e o Roger disse para ela que estava emocionalmente envolvido. Ele usou essas palavras mesmo, emocionalmente envolvido. Achei maduro, achei sereno, um jeito mais adulto de falar. Tô apaixonado, gamado, de 4. Mas enfim, para o cara falar uma coisa dessas, sei lá, quantos 1000 quilômetros de distância, sem nunca ter ficado com ela, ou é muito emocionado, ou é muito apaixonado. Ou é as duas coisas ao mesmo tempo. O tempo foi passando e o caso, sei lá o que a gente pode chamar esse affair que estava rolando entre ela e o Roger, essa troca de mensagens estava indo de vento em popa até o dia que... Vocês estão sentadas? Até o dia que ele fez uma surpresa para ela. A Lenita estava trabalhando no salão e quem chega? Roger. Não, para que eu vou contar exatamente como foi essa chegada. Ele não chegou chegando desse jeito que eu contei, não. Ele chegou num carro branco carregando um buquê de flores imenso. Parou na porta do salão. A Lenita arregalou o olho de susto. Ela não estava acreditando naquilo. O homem saiu da Europa, atravessou um oceano inteiro, mais de nem sei quantos 1000 quilômetros. Chegou num cavalo branco, quer dizer, num carro branco, com um buquê maravilhoso nas mãos para ela. Era muita cena de cinema, muito fora da realidade da Lenita. Tão fora da realidade que ela ficou em choque. Aí as mais românticas vão pensar, ela deve ter corrido para os braços dele, pulado no colo, e eles abraçados, se beijaram apaixonadamente enquanto ela rodava com ele no meio da rua, na frente de uma plateia admirada e empolgada. Mas não, esquece. Não aconteceu nada disso. O que de fato aconteceu foi que a Lenita ficou toda desconcertada, chamou o cara no canto e disse: eu não sei se eu tô pronta para isso. Cara,
O homem sabia que ela ainda estava casada no papel, sabia que ela estava há meses sozinha em outro país e jogou a isca, mas será que pescou? Sim e não. Calma que vocês vão entender. Nesse dia aí do carro branco com buquês de flores, eles saíram para jantar. A Lenita falou para ele que estava tudo muito ruim, mas ela ainda tinha um marido. Rolou uns beijos e só. Depois de jantar, o Roger convidou a Lenita para ir dormir com ele no hotel. Ela falou para ele assim: você vai achar que é criancice, palhaçada, mas eu não tô mesmo preparada para isso. O Roger entendeu. Ela falou que ele foi bem respeitoso, mas ele não desistiu, não. Ele ficou 3 semanas nos Estados Unidos e antes de ir embora, o Roger pediu a Lenita em namoro e deu um anel para ela. A Lenita disse sim. Beleza, aí o Roger voltou para a França e a Lenita seguiu a vida nos Estados Unidos naquela rotina louca dela. Trabalhava dia e noite, sempre falando com o Roger. Eu penso que estava rolando um namoro, mas não podia ser nada oficial porque a Lenita tinha que resolver a vida dela de casada primeiro. Mas que estava rolando uma coisa ali entre eles, tava. Louco esses relacionamentos, né? Você conhece a pessoa a vida inteira e do nada desperta um sentimento por ela. Eu acho isso incrível. Nessa época, a filha da Lenita, a menina de 16 anos, pediu para a mãe para elas irem embora. A menina não estava bem, ela não se adaptou ao idioma, ao clima, tudo novo. Essa coisa de mudar para um outro país é difícil para um adulto, né, que tem tudo no lugar. Imagina para um adolescente que nem sabe qual que é o próprio lugar no mundo. E tem outra, a Lenita trabalhava demais e a menina ficava sozinha o tempo todo. A menina fez até terapia, mas não era o que ela queria. Ela queria mesmo ir embora dos Estados Unidos e... Mãe, né, gente? A Lenita concordou. Olha, filha, se você não tá bem aqui, não tem mesmo por que a gente ficar. Então, vamos embora. Quase 1 ano depois de chegar nos Estados Unidos, Lenita fez as malas e partiu ao Brasil. Ela e a filha dela. Isso, gente, só para a gente se situar aqui, era fim de 2023 e já tinha uns 8 meses que ela e o Roger estavam conversando pela internet. Enfim, que tinham começado aí a história deles. Então, no total, a Lenita morou menos de 1 ano nos Estados Unidos. Ela voltou para o Brasil exatamente no dia 29 de dezembro de 2023. Chegando lá, a Lenita e o ex-marido voltaram a se falar e decidiram tentar mais uma vez, dar uma chance para aquele casamento. Aí as duas voltaram para a casa dele. Eu não dei um nome aqui para ele, porque ele entra e sai dessa história tão rápido que eu acho que nem faz falta. Vou continuar chamando de marido, ex-marido mesmo. A Lenita até tentou fazer o casamento acontecer, mas sabe quando não tem mais aquela coisa? Paixão, amor, tesão, pois é. Aconteceram várias coisas nesse tempo que ele ficou sozinho no Brasil e a Lenita foi descobrindo aos poucos. Para começar, o dinheiro que a Lenita mandava para o marido pagar as dívidas estava sendo gasto com jogo. Exatamente. O homem pegava todo o dinheiro e jogava. Ela falou que o jogo chama Sporting Bet, alguma coisa parecida com isso. Vocês já ouviram falar? Eu não sei como funciona, só sei que ele fazia apostas e ganhava uma grana. Chegou a ganhar 22 mil reais numa só jogada, outro dia ganhou 19 mil reais. Mas jogo é jogo, né? E não chama jogo de azar se fosse coisa boa. Um dia ganha, outros 20 dias perde, mas quem perde, perde na esperança do dia seguinte que vai ganhar. E daí isso vira um vício. E esse vício é considerado um transtorno mental. Tem terapia até, tipo Alcoólicos Anônimos, tem terapia para ajudar as pessoas que têm essa compulsão de jogar. Não sei se o marido da Lenita chegou nesse ponto, mas acredito que sim, viu? Porque ela me disse que além dele perder o dinheiro que ela mandava, ele caiu na mão de agiotas. Aí vocês sabem como é, né? Dívida com agiota vira uma bola de neve sem fim. E a última notícia que a Lenita teve é que o marido estava com uma dívida de 412 mil reais. Isso que eu contei aqui, ela não descobriu de um dia para o outro, não. Conforme o tempo ia passando, a Lenita foi sabendo dos podres. Inclusive, uma amiga chegou para ela para contar que viu o marido dela abraçado com uma mulher numa pizzaria lá da cidade. Justo na pizzaria que ele gostava de levar a Lenita. Bom,
Aí não deu certo mesmo. A Lenita voltou para a casa da mãe. E quem que ressurge aí nesse tempo? Sim, o Roger, da França. Parece que ele tá sempre na espreita, né? Eu acho que tá mesmo, porque olha o que ele fala para ela. Ele disse que desde 2019, naquele dia que eles se encontraram na casa da mãe dele, que desde esse dia ele falou para Deus que ele queria a Lenita, que um dia ele ia se casar com ela. Olha as voltas que a vida dá. Aí o Roger foi para o Brasil para se encontrar com a Lenita, eles ficaram e o Roger chamou a Lenita para ir viver com ele na França. E ela topou. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Em menos de 2 anos, a Lenita saiu de uma cidade pequena do Brasil, foi para os Estados Unidos, o marido foi preso e deportado na fronteira, eles se separaram, ela ficou morando sozinha no país, sem falar o idioma, trabalhando igual uma louca, reencontrou um conhecido da família, recebeu uma declaração de amor digna de um filme de Hollywood, voltou para o Brasil por causa da filha, voltou para o marido, descobriu que além de ser traída, o que até aí, sei lá, dizem que chifre cruzado não dói, ele fez uma dívida de quase R$500 mil e depois que tudo terminou de vez, ela reencontra com o casinho que ela teve, como a gente viu aí, tá louco por ela e fez uma proposta dessas. Vocês aceitariam? O que a Lenita fez? Aceitou embarcar nessa aventura. No dia 29 de dezembro de 2024, a Lenita embarcou para a França para viver esse amor e levou a filha junto. Eu conversei com a Lenita uns dias antes dela embarcar para Paris. Ela estava com super cara de apaixonada, sabe aquela vontade de recomeçar com uma pessoa que já demonstrou que gosta dela? Pois é, ela estava nessa, quase que dava para ver aqueles coraçõezinhos assim ao redor da cabeça dela. Parecia que o pensamento dela era assim, deu tudo errado, mas também deu tudo certo. Essa é a minha interpretação, tá, gente? Pois é, aqui eu poderia terminar essa história dizendo que ela foi para a França, viveu um amor super improvável e dizer que essa é uma das surpresas que a vida nos dá. E essa é a história da Lenita. Eu podia parar a história por aqui, mas não. Eu falei para ela na época que eu não queria acabar a história nesse viveram felizes para sempre. Eu queria saber o que tem por trás do fim. Aí a gente combinou de se falar quando ela já estivesse morando um tempinho na França. Aqui, então, eu quero propor uma brincadeira para vocês. O que vocês acham que aconteceu depois que a Lenita foi para Paris? Opção número 1. O marido da Lenita, que a essa altura já era ex, foi atrás dela e a Lenita daí desistiu de viajar com o Roger, desistiu da França e ficou com o ex-marido, na última hora. Opção número 2. Lenita foi para a França e está cada dia mais encantada com tudo que ela está vendo e vivendo, e realmente é um conto de fadas. Opção número 3. Lenita chegou na França e descobriu que não era nada do que ela estava esperando. E aí? Opção número 1. O ex pediu para voltar? 2. Conto de fadas? Ou 3. Não era nada do que ela esperava. Pausa o vídeo e dá a tua opinião aqui nos comentários. Se quiser arriscar um final diferente, também pode escrever aí, mas escreve antes de ouvir o final. Senão perde a graça. Agora eu vou contar o que de fato aconteceu. Rolou um plot twist aqui daqueles. Lenita chegou no aeroporto Charles de Gaulle e foi recepcionada com um buquê lindo de flores. Um só não. Um para ela e outro para a filha dela. Enquanto passava de carro a caminho da casa dele, a Lenita ficou encantada, porque de fato Paris é lindíssima. Mas quando chegou na casa do homem, ela falou que estava podre. Podre de sujeira. E pior, tinha roupa da ex-mulher dele para todo lado. Roupa da ex. Já começou ruim. Então, se antes existia na imaginação dela uma cena de cinema, de sentar no jardim, num pano quadriculado, tomando um vinho enquanto observa as pessoas caminhando no entorno da Torre Eiffel, ou sentado num café charmoso como do filme Amélie Poulain, essas cenas foram radicalmente substituídas pela cena da diarista.
porque Lenita chegou fazendo faxina na França. É o que tinha, se quisesse, dormir naquele lugar. Ela fez faxina na casa do homem. Meninas, antes de ir na casa do boy, pedem fotos de tudo, até debaixo da cama, que é para não correr risco disso. A Lenita ainda teve que juntar as roupas da ex e colocou num saco de lixo, colocou na porta da casa para ele resolver o que ele ia fazer com aquilo. Mas, gente, esse foi o começo do fim. O homem não desgrudava da Lenita. E eu não tô falando de desgrudar assim, querer sair com ela, ligar para saber se estava tudo bem, não. Ele literalmente não desgrudava. Ela ia no banheiro, ele ia atrás. Ela ia no quarto, ele ia atrás. Ela ia na cozinha, ele ia atrás. E pior, ia atrás e ficava falando o que ela tinha que fazer e como fazer. Sabe aquela coisa assim, você vai lá na cozinha cozinhar e a pessoa fica do teu lado dizendo que jeito que você tem que fazer? Tipo, coloca a cebola aqui, não, refoga desse jeito, pois é. Mas o pior ainda tá por vir. Lenita tem 38 anos, tá na flor da idade, quase virando loba. E a bichinha gosta de um fuque-fuque. Ela comprou até uma camisola ali, toda sexy, para estrear com ele. Até ali, eles nunca tinham tido nada assim mais íntimo. Nadinha, nadinha, nadinha. Então, rolava a maior promessa, expectativa, tesão, tudo junto e misturado. Nesse primeiro dia, quando começou a escurecer, Lenita tomou aquele banho, passou aquele shampoo especial com cheirinho afrodisíaco, colocou uma lingerie nova e foram para o quarto. Camisa pra cá, calça pra lá, lingerie pro outro lado, e eis que estão ali os dois peladões e a Lenita olha pra baixo. Meninas, ela disse que nunca viu, eu vou usar aqui a palavra que ela usou. Ela falou que nunca viu um instrumento tão lindo na vida dela. Priscila, sabe aquela coisa bonita, grande, dura? Eu não sou de achar bonito, não. Mas esse instrumento, amiga, esse era bonito. Que loucura, pensei na hora. Caso amanhã. Mas na hora que ele foi colocar um instrumento para funcionar, quando foi ligar a máquina, acelerar o motor, entrar na competição, a máquina desligou rapidinho. Eu acho que ele foi com muita sede ao pote, aí deu só uma pimbadinha ali, rolou a erupção. Lenita era só decepção. Mas ela olhou para aquilo e pensou, primeiro dia, ele devia estar empolgado, amanhã vai. Mas aí veio amanhã. Lá foi ela de novo, shampoo cheiroso, pele hidratada, lingerie, jogou o homem na cama e foi pra cima. Instrumento maravilhoso é hoje, sentou. Saiu até lágrima do olho dela. Não estava nem acreditando que aquilo tudo era dela até que desligou. De novo. E de novo. E de novo. E quando ela viu que a máquina estava quebrada, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Pois Lenita foi lá conversar com ele. Olha, você não acha que tá precisando de um reparo aqui, não? Uma ajudinha médica? Ele disse que não. Simples assim. E aí, gente, ela não aguentou. Lenita falou para ele que queria ir embora. 21 dias depois de chegar na França, ela partiu ao Brasil. O que parecia ser um namoro e até, quem sabe, um casamento de contos de fada, ficou mais pra letra de música do pagode dos anos 90. Não era amor, era a cilada. Foi ela que deu o título para esse episódio. Duvido que alguém tenha acertado esse final. Eu jamais imaginei. Quando eu mandei a mensagem para ela falando, eu quero saber como é que tá aí na França, né? Eu fui toda empolgada. Bora bater o papo pra gente colocar um fim nessa história. A Lenita respondeu assim, estou no avião voltando pro Brasil. Depois eu te conto. Mas é isso. Lenita tá de volta no Brasil e já tá no Tinder. Perder tempo pra quê, né? Essa foi a história da Lenita. Na semana que vem a história tá emocionante, eu até chorei quando eu escutei. É a história de uma mãe que conseguiu estudar a filha numa das melhores universidades dos Estados Unidos, mas foram tantos perrengues que às vezes nem ela acredita que conseguiu. O episódio tá bonito, viu? E eu conto na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas.
Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.